Amém, igreja? Glória a Deus. Como é que tá o fogo aí? Tá ardendo? Tá queimando o fogo aí? Glória a Deus. O fogo tá tanto aqui que eu já tô derretendo. A bênção, ô glória. Tem mais, viu, querido? Glória a Jesus. Vocês estão com o boletim na mão, queridos? Amém? Amém. Glória a Deus. Amado, eu queria compartilhar uma palavra hoje com vocês. Esse ano Deus tem nos chamado a rompermos limites, a vencermos limites, a vivermos uma vida sem limites, ilimitada em Cristo Jesus. E o título da mensagem de hoje que eu quero compartilhar com vocês é: para romper limites é preciso ser valente. O versículo base da mensagem, amado, se encontra em Mateus 11, 12, a parte B do versículo, que diz: o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Eu queria escutar, querido, só os homens com voz de trovão, amém? Dizendo esse versículo. Vamos lá, 1, 2, 3 e... O reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Amém. Agora, somente as amadas do Senhor. Vamos lá, 1, 2, 3 e... O reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Os homens acho que vão precisar de ajuda. Portanto, agora todos juntos, vamos lá? O reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Amados, quando falamos de romper limites, é natural que a gente comece a pensar em uma ação que nos leva a um ponto mais adiante, a um ponto mais à frente, um ponto onde aparentemente a gente não consegue alcançar. E quando a gente olha para isso, amado, de fato, Deus está querendo nos conduzir, está querendo que a gente caminhe num direcionamento onde, na verdade, nós possamos voltar ao mesmo lugar que ocupávamos no Éden. Você vai olhar na Bíblia, querido, o Éden era uma maravilha. Era realmente um paraíso. Você está entendendo, querido? Amém? E você pode falar, mas como assim, pastor, voltar ao Éden? O Éden, amado, representava o reino de Deus aqui na terra. E o reino dos céus, na verdade, representa, sabe o quê? A presença de Deus. O que tinha no Éden, querido? Além de ter todas as provisões necessárias, a palavra diz que todos os dias Deus ia vir ter com quem? Com Adão. Querido, era um relacionamento assim maravilhoso. Eu fico imaginando, sabe? Às vezes eu viajo assim na maionese, na palavra, e eu fico pensando como é que não era esse relacionamento, sabe? Porque Deus deu um trabalho assim dificílimo ao homem, sabe? Dar nome aos animais. Era uma coisa assim muito difícil. E eu creio que naquela coisa assim, nos encontros, nos tempos de comunhão ali com Deus e tal, eles andando ali pelo jardim, aquela bênção toda, e Adão devia chegar para Deus e falar assim: papai, preste bem atenção, tá vendo aquele animal com aquele negócio enorme assim na frente, sabe? Então, que é gordão, aquela coisa toda, meio desengonçado. Então, vou chamar aquilo aí de elefante. E o pai olhava e falava assim: que bênção, querido, sabe? Era um relacionamento assim, querido, íntimo até demais. Deus está querendo, amado, que a gente volte a esse relacionamento com esse tipo de presença de Deus. Já falei aqui semana passada, semana retrasada, já teve alguns gestos, já foi falado. Muitas vezes a gente corre atrás de movimento. Movimento, querido, não muda a vida. Movimento não liberta. Movimento não quebra cadeias. Movimento não cura. Sabe o que liberta, cura, quebra cadeias, prisões, grilhões de ferro, despedaça portas de bronze? Sabe o que é? Diga assim, sem mentira, sem ter medo, assim, a presença de Deus, diga. A presença de Deus. Pois é, querido. Deus está querendo que a gente volte a isso.
O reino dos céus, que representa a presença de Deus. E sabe o que essa presença de Deus nos traz? Nós acabamos de falar aqui. O que é? Diga assim, cura. Cura. Diga assim, libertação. Libertação. Diga Saúde. saúde. Diga salvação. Salvação. Amém, queridos? Amém. E presta atenção, porque existem muitos impedimentos para o estabelecimento, amado, desse reino de paz e justiça. Tem muitas coisas aí que se opõem a isso. E eu vou ser bem sincero. A principal delas aí, amado, uma das mais fortes que se opõem, somos nós. Como assim, pastor? Misericórdia. É, querido. Nós acabamos de ler o versículo base. Você prestou atenção no versículo base? O reino de Deus é alcançado por esforço, querido. Só que esse esforço eu tenho que fazer. Esse esforço você tem que fazer. Eu não posso fazer por você e nem você por mim. Eu não posso pegar carona na tua fé e nem você na minha, querido. Você está entendendo, igreja? Amém? Amém. Então, amado, presta atenção. Porque o que acontece é que nós perdemos isso tudo lá atrás, lá no início da criação, quando o homem caiu. O homem caiu, nós perdemos, amado, essa presença de Deus. Nós perdemos essa intimidade. Junto com isso nós perdemos saúde. Nós perdemos a prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Nós perdemos a vida eterna. Nós tínhamos perdido completamente. Você está entendendo, querido? Amém? Então olha só, amado. O homem, quando ele pecou, ele foi destituído deste reino e de tudo que ele pode oferecer a nós. A palavra diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só, querido, que após pecar e ser destituído, como ele foi desconectado, a palavra diz que nós passamos a ser, sabe o que, querido? Nós passamos a ser imprestáveis ao propósito de Deus. Portanto, amado, nós não teríamos direito a nada e não teríamos direito de resgatar nada do que foi roubado ou do que foi perdido no Éden. Você está entendendo, querido, até aqui? Amém? Para animar o pregador, diga assim, mais ou menos. Amém? Que até o final você entende. Amém, querido? Então, querido, presta atenção, porque o que acontece é que Jesus, ele entra nesse cenário quando tudo parecia estar perdido. Jesus entra nesse contexto, Jesus entra nesse cenário após Deus tentar fazer uma aliança, após Deus tentar se reconectar com o povo muitas e muitas vezes, através de Abraão, através de Moisés, através dos reis que Deus levantou, através dos juízes. Deus foi tentando, e o povo de coração duro não queria absolutamente nada. E o que acontece, querido, é que Jesus entra nesse contexto. A missão do nosso Senhor, a missão que Jesus tinha, é dita por Ele próprio. E se encontra em Lucas 19, o versículo 10, olha o que Jesus diz. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amado, nós estávamos perdidos. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Não havia, querido, jeito algum para resgate nosso. Você está conseguindo entender, querido? Jesus entra nesse contexto e ele fala assim: eu vou me dar por esse povo, e aqueles que se achegarem a mim vão ter direito a essa restituição, vão ter direito a pisar no campo do inimigo e a tomar de volta o que ele levou. Amém, queridos? Amém, glória a Deus. Amém, queridos? Então preste atenção. E você pode perguntar: mas pastor, o que foi perdido? Olha o que Jesus fala na continuação do texto, versículo 11. Diz assim: e ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola quando estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu
para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Presta atenção, querido. Quem foi que criou tudo? Quem é o criador de tudo? Deus. Deus, pronto. Deus pega, querido, após criar tudo, sabe o que Deus faz? Entrega na mão de quem? Homem. Do homem. Glória a Deus. E olha só, querido, o homem com a sua desobediência, com a sua independência, ele pega e entrega na mão de Satanás. É verdade. Satanás começa a governar tudo. Satanás começa a governar tudo e todos. Você vai olhar, você vai ver, querido, em Gênesis, no início dos primeiros capítulos, você vai ver que Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Após o homem cair, você vai olhar no capítulo 5 de Gênesis, a palavra diz que Adão, ele teve um filho chamado Sete, e esse filho foi conforme a sua imagem. Perdeu a imagem de Deus. Você está entendendo, querido? Amém? Amém. Jesus volta. Jesus volta. Quando ele volta, sabe o que diz em João? Que ele veio para o que é seu e os seus não Receberam. Que coisa, hein, querido? Ele veio para o que é seu e os seus não o receberam. E você pode falar assim: pastor, mas eu estou aqui hoje. Eu estou aqui na igreja. Querido, presta atenção. A palavra está dizendo que ele veio para o que é seu e os seus não o receberam. Alguma coisa que é sua, você faz o que quer e bem entende, sim ou não? Sim. Poucos têm certeza disso. O que é seu, você faz o que quer, sim ou não? Sim. Glória a Deus. Então olha só, querido. Se eu estou dizendo que eu pertenço ao Senhor, por que eu ainda faço o que eu quero e não faço o que Deus quer? Por que eu ainda me submeto à minha vontade e não à vontade de Deus? Você está conseguindo entender, igreja? Amém, queridos? Então presta atenção. Ele volta nesse cenário. Ele volta nesse cenário, querido, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E voltar depois. O governo, querido, é o governo de Deus que muda tudo. Com amor, vira para o irmão do seu lado e fala assim: você quer mudança na sua vida? Você quer mudança na sua vida? Agora anima ele, fala assim: você tem que permitir Você tem que permitir que Deus governe a sua vida. a sua vida. Você está entendendo, igreja? Amém. Se Deus não governar a sua vida, se Deus não governar a minha vida, não há cura, não há mudança de caráter, não há, querido, não há restituição. Fala, Deus. Às vezes eu vou atrás das promessas. Deus, eu tenho direito. Você é filho, querido, porque Jesus fez o que fez e te constituiu. Agora você tem a possibilidade de se tornar agora filho de Deus. Amém. Mas para se tornar filho, tem algo que você tem que fazer. Já começa que você tem que nascer de novo. Você tem que declarar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Logo depois você tem que se batizar. A palavra diz, Jesus fala a Nicodemos assim: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aí eu entro. Agora tem que obedecer o rei. Você está entendendo, querido? Amém. Dentro desse reino tem um rei. E o rei, querido, ele não está no meu estômago nem no seu. Sabe, em torno do meu umbigo. Não está. Você está conseguindo entender, querido? Amém. Amém, queridos? Amém? Amém. Então olha só, amado. Jesus, como eu já falei antes de se fazer homem, o que acontece é que as pessoas não receberam. Jesus nos ensina, amado, agora, como é que a gente pode, em Cristo Jesus, quando nós permitimos o governo dele, quando nós permitimos que Jesus comece a entrar e governar a nossa vida. Jesus agora, querido, ele nos ensina como é que eu posso ser restituído desse reino. E a gente viu isso no versículo base, onde vem dizendo: o reino dos céus é tomado por Esforço.
querido, presta atenção. Eu e você vivemos ainda nesse tempo perecível. Esse tempo onde a própria palavra diz que esse tempo aqui milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Se não for por esforço, querido, a carne vai ganhar. Eu já quero começar, já aqui no princípio, dizer isso. Você está conseguindo entender, querido? Se não houver esforço, não há como nós recebermos vitória e como nós tomarmos posse. Presta atenção, você vai entrar no campo do inimigo. Você vai bater na porta e falar assim: querido, olha só, deixa eu bater um tete a tete com você aqui. É o seguinte, você tem aí, rapaz, você pegou de mim, sabia disso? Pois é, então eu te pedi um favor, devolve aí. Faz esse favorzinho aí. Você acha que ele vai te dar alguma coisa, querido? Deus quer te levantar como valente hoje. Amém. Amém. Glória a Deus. Para entrar no terreno do inimigo sem medo. Amém. Você está entendendo, igreja? Amém. Amém? Então olha só, para que a gente entenda um pouco mais. No grego, essa palavra esforço, o reino de Deus é tomado por esforço. Essa palavra é arpazo. Repita isso. Arpazo. Arpazo, querido, é o uso da violência para recuperar. Então olha o que Jesus veio fazer. Ele veio buscar, arrancar, tomar de volta. Jesus, querido, quando ele veio tomar o que se havia perdido, ele não veio pedir, ele veio tomar. Ele veio falar assim: diabo, você tira as patas que é meu, acabou. Você está entendendo, querido? Você tá, amém? Então olha só, amado. Vocês estão prontos para romper limites implantando o reino? Amém. Jesus nos conta como fazê-lo. Você quer aprender? Amém. Amém? Eu também quero, Senhor. Então acompanhe comigo, por favor. Mateus 12, o versículo 28 e 29 diz: se porém eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar os bens, sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? Então, amado, quando você entra na casa do valente, você tem que entrar fazendo o quê? Amarrando. Você não entra pedindo licença. Deixa eu te perguntar uma coisa. O diabo, quando ele entra pedindo licença, querido? De jeito nenhum. Você deixa uma brechinha, ele mete o pé, ele arrebenta tudo, quebra a porta, sai entrando e sai destruindo o que ele vê na frente. Por que você vai pedir licença a ele, querido? Porque ele tem um trabalho aqui, sabia disso? Sabia disso? O trabalho dele é esse aqui, ó: matar, roubar e destruir. Pronto. Então, meu amado, preste bem atenção. Não pode entrar devagarinho, não. Tem que chegar com autoridade. E essa autoridade não vem de você, tem que vir do Senhor. Por isso tem que ter o governo de Deus. O reino de Deus tem que ter chegado na minha vida. Tem que ter entrado. O reino de Deus tem que ter se aproximado. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Esse foi o modelo de oração que Jesus nos ensinou. Venha a nós o teu reino. Você está entendendo, querido? Então, amado, preste bem atenção. É com o poder de Deus que eu vou conseguir entrar, pisar na cabeça da serpente, tomar de volta o que me foi roubado. Não tem outra maneira, querido. Não tem outro jeito. Jesus, amado, Jesus tomou de volta o que havia sido entregue a Satanás. Lembra que eu falei lá no Éden? Vocês lembram ou não? Sim ou não? Sim. Glória a Deus. Olha aqui o que a palavra relata, como ele fez. Preste bem atenção. Colossenses 2,15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Presta atenção, querido. Quando Jesus, amado, foi crucificado e ele morre, preste bem atenção. Antes de ressuscitar o terceiro dia, você tem ideia do que ele fez? Ele desce ao mais profundo abismo. Ele pisa na cabeça da serpente. Presta atenção, a cédula que era contrária a mim e a você, estava lá escrito: Zeca morto. Jesus toma da mão dele, crava na cruz do Calvário, triunfa dele,
no seu desfile de vitória e levanta, querido, com a vida na mão para você e para mim, igreja. Louvado seja o seu nome, Senhor. Aleluia, aleluia, Senhor. Obrigada, Deus. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui, igreja. Antes de você chegar a Jesus, o que você achava que você tinha, querido? Você quer que eu diga o que você tinha? Nada. Tinha morte, amém. Mas se você for ver o que você tinha, porque Jesus nos manda abrir mão de tudo. Mas tudo o que, querido? O que você tinha? Quando você vê o mundo, você nasceu com a conta bancária com 1 milhão de pounds lá, foi isso? Tinha um carro zero te esperando na porta da maternidade, é isso mesmo? Você e eu, querido, nascemos da mesma maneira. Sabe como? Nus. Não sei se você sabe disso. Não enxergávamos direito. Você sabe disso? A criança, logo que ela nasce, a visão dela assim não é perfeita. Não é 100%. Então, amado, presta atenção. Jesus manda você abrir mão disso. E eu abrir mão disso para receber tudo. Amém. Tem pessoas hoje, querido, que não prestam atenção no que Jesus fez e todos os dias crucificam Jesus novamente. Com suas atitudes, com suas desobediências, com seus achismos. Você está entendendo, igreja? Amém. Amém, querido? Amém. Olha o que diz Hebreus 2:8a. Todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou de fora do seu domínio. Amado, Jesus tomou o reino com esforço tal que ele suportou a morte. Ele não só venceu, mas ele suportou o que lhe estava proposto. Ele suportou a cruz. Suportou, querido, presta atenção no que acontece. Às vezes eu só olho simplesmente para o que Jesus sofreu na carne. Mas tem algo muito maior do que esse sofrimento na carne. Eu não sei se você sabe, mas tem um momento na cruz em que todo o pecado da humanidade estava sobre quem? Sobre Jesus, querido. Sabe o que acontece? A palavra diz que Deus não tem contato com o pecado. Naquele momento, Deus Pai, uma única vez, a primeira e última vez na história, desde antes da criação do século, o que acontece naquele momento é que Deus, por alguns minutos, Deus Pai se desconecta de Jesus. Jesus se vê em desespero. Por que, querido, quando a gente não desobedece a Deus, não causa esse desespero dentro da gente? Eu desobedeço a Deus e caio na lábia do diabo. Ah, mas também eu sou ser humano. Você, querido, agora é chamado para ser transformado de glória em glória. Para cada dia você estar mais parecido com Jesus, querido. Amém. Você está entendendo, igreja? Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus vai, querido, com tal esforço, suporta tudo. Toma de volta tudo aquilo que foi roubado. E você sabe agora, querido, a quem isso está à disposição? Escreva aí, querido. Esta palavra agora está sobre nós, a igreja. Escreva isso, por favor. Efésios 1:22 diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Querido, está à minha disposição e a sua. Está à minha disposição e a sua, querido. A palavra diz que nós somos despenseiros de Deus.
Eu e você temos a chave da despensa e pegar o que quisermos e o que precisarmos. Mas por que eu não pego, pastor? Por que eu não consigo? Dá a checada, querido. Deve estar faltando o governo de Deus na tua vida e na minha. Por isso que muitas vezes a gente não consegue alcançar. Por que há tantos enfermos no vosso meio? O que está faltando, querido? Jesus já conquistou. Você está entendendo, igreja? Amém? E olha só, querido, como é que a gente pode fazer isso? Mateus 11:12. O reino dos céus é tomado por esforços, que se esforçam se apoderam dele. Mais uma vez, o versículo sendo lembrado, porque mais uma vez, querido, é por esforço. Eu tenho que ir, eu tenho que fazer. Tem uma parte que é minha. Mas pastor, se Jesus já fez, se Jesus já conquistou, por que agora eu ainda tenho que me esforçar? Por que agora eu tenho que me levantar como esse valente e entrar para tomar de volta, para pegar de volta? Você sabe por quê, querido? Porque o reino de Deus é chegado, mas ainda nós vivemos aqui. Você sabia disso? Como nós ainda vivemos aqui, nós somos chamados para nos esforçar, para vencer uma luta contra um dragão, querido, de 3 cabeças. Você sabia disso? O esforço tem que estar aí, querido. Que dragão é esse, pastor? Presta atenção. Primeira cabeça desse dragão, escreva aí, ponto 1, o mundo. Escreva isso, por favor. Efésios 2, o versículo 2, a parte A, diz: nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo. 1 João 5,19b, o mundo inteiro jaz no maligno. João 12,31, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Presta atenção, querido, o mundo no Éden, como eu já falei anteriormente, foi passado a esse ser, foi entregue na mão de Satanás, e ele instaurou, querido, esse sistema atual que nós vivemos hoje, que é o Aion. Presta atenção, querido, no nosso esforço para tomar posse do reino de Deus, a gente tem que lembrar de uma coisa. Isso tem que estar vindo na nossa mente sempre e todos os dias. 1 João 2,17, e o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam, porém aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Querido, presta atenção. Você está correndo atrás de quê, querido? Jesus está na tua frente, Jesus está diante de ti, e você está preocupado com as ondas que estão batendo no barco. Você está entendendo, querido? Amém. Jesus está diante de você, e você está preocupado com os pães. Presta atenção, igreja, porque se os nossos olhos estiverem postos nessas coisas que passam, o que acontece, querido, é que o ao contrário se cumpre. Presta atenção, olha o que o versículo nós lemos: o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam, porém aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Querido, não tem como eu fazer a vontade de Deus amando o mundo. Não existe isso. Ou eu amo o mundo, ou eu amo a Deus. Não há, querido, como ter mistura entre trevas e luz, querido. Tem pessoas que falam assim: não, presta atenção, eu sou cristão, querido. Eu falo assim: glória a Deus. Aí você começa a caminhar com aquela pessoa, querido, ela tem o título, mas ela vive tal e qual, e muitas vezes pior do que uma pessoa, querido, que nunca conheceu o Senhor. Você está conseguindo entender, igreja? Amém. Amém, querido? Temos que deixar essas coisas do mundo, porque isso aí vai passar, querido. Isso vai passar. O carro que você tanto almeja vai passar. Ah, pastor, é pecado ter carro, tem problema. Não é pecado e não tem problema nenhum. Você se encaixa nas suas finanças, amém, querido? Amém.
Você está entendendo? Se isso não vai causar um problema maior dentro da sua casa, nas suas finanças, na sua família, não há problema nenhum. O problema é quando eu corro atrás só disso. Eu tenho que ter uma BMW. Aí eu consigo. Ô glória, agora eu sou feliz. Aí no dia seguinte passa um cara de Porsche. Aí eu falo assim, rapaz, que coisa. Agora eu quero um Porsche também. E eu vou só almejando essas coisas, querido. Esse não alcança a vida, mano. Esse não consegue alcançar a vida. Porque os olhos de Jesus não estavam nisso. O jovem rico, quando chega diante de Jesus, o que Jesus fala para ele, querido? Larga tudo. É o seguinte, pega tudo, querido. Vende, dá os pós, depois você me segue. A palavra diz que aquele jovem saiu que no cabisbaixo, sabe? Porque ele tinha muitos bens. Deixa eu falar uma coisa. Jesus não está pregando, querido, um evangelho miserável não, viu? Ele só não quer que nossos olhos estejam postos nisso, que a nossa vida seja movida por isso. Porque se a sua vida for movida por isso aí, querido, isso aí, a tua vida vai ser igual você correndo atrás do vento. Não vai acabar nunca. E você nunca vai ter a presença de Deus, a provadora na tua vida. Você está entendendo, igreja? Amém, querido? Glória a Deus. Escreva a segunda cabeça desse dragão aí, o diabo. Escreva isso, por favor. Efésios 2, no versículo 2, a parte B. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, querido, o diabo ele atua nos filhos de quem? Da desobediência. Então, se eu sou desobediente a Deus, ele atua na minha vida. Será, querido? É verdade? Que coisa, hein? Quando eu não tenho, quando a minha vida não é governada por Deus, o que acontece? Vem outro e ocupa esse lugar, querido. Não é você. Eu lamento te deixar decepcionado. Tem gente que fala assim, eu não sirvo nem a Deus e nem ao diabo. Querido, ou você vai servir a um ou outro, não tem jeito não. Eu lamento te dizer isso. Se você não está com Deus, você está contra. Você está conseguindo entender, querido, ou não? Amém? A palavra diz que comigo não ajunta. Quem não é por mim é contra mim. Então, amado, não existe meio termo. Ou é ou não é. Ou eu estou ou eu não estou. Não existe essa história de não, presta atenção, Deus, não tenho nada com Deus, mas também não tenho nada com o diabo, sou eu que governo a minha vida. Não é. Por que, pastor, você está falando isso? Porque o príncipe desse mundo é quem governa todos e tudo, querido. Aqueles que não estão debaixo do governo de Deus são guiados por quem, meu amado? Você está conseguindo entender, igreja? Amém? Presta atenção, querido. Muitas vezes você cai na lábia do diabo. E ele faz com que você pense realmente que se Deus não está governando a sua vida, é você mesmo. É você. Deixa eu te explicar como é que o diabo age, tá, querido? Ele age na primeira pessoa do singular. Ele não fala para você assim, olha, ô fulano de tal, você faça isso. Ele não faz isso. Ele chega, dá uma flechadinha, e a flechadinha que vem, querido, lembra dos dardos inflamados do diabo que fala em Efésios 6? Que o escudo da fé, nós vamos apagar todos os dardos inflamados do diabo. Amém? Vocês lembram disso? Amém? Esses dardos inflamados, que quando ele entra na primeira pessoa. O diabo fala assim, ó, eu estou com vontade de fazer isso. Portanto, você pensa que é quem, querido? Que é você. Mas eu vou te dar uma revelação, querido. Não é. É o diabo. Muitas vezes, assim. Tem vezes que a gente joga a culpa no diabo e na verdade é sem vergonha isso, viu, querido?
Você já sabe que não é para fazer, você já recebeu a palavra, você já foi liberto. Portanto, agora você sentiu saudade, você fala assim, não, vou dar só uma olhadinha, porque, né, sabe como é que é e tal, Deus sabe que eu sou humano. Aí depois volta, puxa vida, sabe como é que é o diabo? Não, o diabo não é você, querido. É você, não é o diabo não. É falta de vergonha na cara. Sabe, querido? É desse jeito. Então, amado, presta atenção. Para que você entenda quem é esse ser. Olha o que a palavra diz. Ele é o adversário, o enganador, o ladrão, a serpente no Éden, o dragão no Apocalipse, o diabo, Lúcifer, o anjo que caiu por ter se rebelado contra o seu Criador. Amado, se ele se rebelou, aqueles com quem ele vai agir, você acha que ele vai fazer com que as pessoas façam o quê, querido? Rebeldia. Vai fazer com que se rebelem contra Deus. Não vai fazer com que se aproximem. E como eu já falei anteriormente, volto para repetir para que fique gravado. O diabo tem um propósito, tem uma missão. João 10:10 diz assim, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Ele não tem outro trabalho aqui, querido. O trabalho dele vai ser só esse. Então presta atenção, igreja. A partir da queda, toda a criação passou a viver debaixo desse principado. Toda a humanidade começou a ser guiada pelo diabo. Quer você creia, quer não, querido. Você pode crer, você pode não crer. Deus não me chamou para crer ou para não crer. Perdão, Deus não me chamou para achar. Deus não me chamou, eu creio nisso, não creio. Não, Deus me chamou para obedecer. A Bíblia diz, então eu estou acreditando, estou nessa. Eu creio, estou caminhando. Você está entendendo, querido? É dessa maneira. Muitas vezes a pessoa cai na armadilha do diabo justamente por causa disso. Não creio não. Tem um dia uma pessoa falou assim, não, o diabo aí não joga seta na minha mente não. Eu falei, coitado desse. Esse aí está com esse pensamento. Portanto ele acha que o diabo não joga seta. Como consequência ele não se protege. Como consequência, querido, ele vai ser bombardeado. Você está entendendo, querido? Amém? Amém? Então olha só, querido. Porque a partir daí o homem começou a conhecer doenças. E começou algo a acontecer na face da terra. Começou reino contra reino. O diabo começou a destruir tudo. Começou a jogar um contra o outro, nação contra nação. Começou a entrar nas famílias, trazer desordem, trazer divisão. E jogou pai contra filho, filho contra pai. E outras coisas que nós ainda vemos nos dias de hoje. E infelizmente ainda vemos dentro da igreja. O que é pior? Você está entendendo, querido? Amém. Porque os de lá de fora não conhecem. Eles erram porque não conhecem as escrituras. Mas nós temos conhecido. Nós temos recebido palavra de vida. Nós temos recebido um alimento espiritual genuíno vindo da fonte de águas vivas, querido. E nós continuamos fazendo as mesmas coisas. Você está entendendo, igreja? Amém. E Deus não tem essa vida para você. Deus não tem para mim nem para você uma vida de escravo, querido, do diabo, nem do mundo. Deus tem para você uma vida de liberdade. Olha o que Jesus fala, querido. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra tem que me libertar e te libertar. Amém, querido? Nós temos que ser livres, libertos da vontade da nossa carne. Libertos, querido, da conduta desse mundo. Da conduta, amado, do diabo. Você está entendendo, igreja? Amém. Amém, glória a Deus. E para que você saiba, querido, que no reino das trevas há uma hierarquia, eles são organizados. Você sabia disso? Presta atenção no que diz Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, e contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Amado, deixa eu falar um negócio para você. Você não fica assustado, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, amém? Mas preste bem atenção, querido. Antes do diabo atacar, você sabe o que acontece?
há uma reunião, querido, entre eles, sabia disso? Eles se acertam, você vai fazer assim, você vai agir dessa maneira, você faz isso, você investe desse lado, tudo isso para pegar a gente. Você sabia disso, querido? Que o diabo, ele investe, e os seus demônios, eles investem tempo arquitetando como é que eles vão me pegar e te pegar. E você nem eu queremos gastar tempo com a palavra de Deus. Que coisa, né, querido? Mas pastor, o que tem a ver a palavra com isso? A palavra diz em Efésios, querido, que a sua arma de ataque é a espada do Espírito. Sem a palavra, querido, nós não temos como atacar. Não temos como entrar no terreno do inimigo. Você está entendendo, igreja? Amém? Amém? Escreva, por favor, a terceira cabeça desse dragão. E para mim, essa é a mais... para mim é a mais forte que tem. Escreva a carne. Essa, querido, vive comigo e com você 24 horas por dia, 7 dias na semana. Você está entendendo? Olha o que diz Efésios 2:3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. E o que a gente praticava? Olha o que diz Gálatas 5, versículo 19 em diante. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Você está entendendo, querido? Quando eu começo a andar segundo a vontade da minha carne, como eu quero e bem entendo, como eu acho que tem que ser, a palavra está dizendo que eu não vou herdar o reino de Deus. Mas eu venho à igreja, pastor. Glória a Deus por isso. Continue vindo, mas não é só isso. Não deixei de congregar como é costume de alguns, diz o autor de Hebreus no capítulo 10, mas presta atenção, amado. É para não deixar de congregar, mas isso é uma parte. Presta atenção, amado. Eu venho ao culto para quê? Quem sabe me dizer? Celebrar, glória a Deus. Eu vou celebrar o quê se a minha semana inteira eu não tive tempo com Deus, eu não tive comunhão com Deus, eu não quis saber dele, eu andei do jeito que eu queria e bem entendia? Você acha que eu vou ter vontade de vir ao culto? Você está entendendo, querido? Não tem como. Nós falamos aqui, querido, na queda do homem, lá no Adão. Sabe quando é que Deus vinha ter com o homem? Sabe quando Deus vinha se encontrar com Adão? Todos os dias. Você está entendendo, meu amado? Amém, queridos? Era todos os dias. Todos os dias. Escreva aí, por favor. Tem um quadradinho aí no seu boletim. Tudo o que precisamos está disponível no reino de Deus. Escreva isso, por favor. Deus nos chamou, querido, para sermos co-herdeiros com Cristo Jesus na sua herança. Amém. E preste bem atenção, às vezes a gente fica botando essa herança de lado. Deus já tem preparado, Deus já conquistou, está à nossa disposição, e às vezes eu não pego por causa do meu posicionamento, por causa das minhas atitudes, por causa de mim. Não é de Jesus, Jesus já fez, querido. Já está ganho, já está conquistado. Já está lá, a minha espera e a sua. Você está entendendo, querido? Amém? Olha o que diz Romanos 8,32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Amém, querido?
Então presta atenção. Nesse reino existe um rei. Qual é o nome dele? Jesus Cristo de Nazaré. Presta atenção, amado. A palavra está dizendo que nos dará junto com ele todas as Coisas. Querido, eu e você somos chamados para sermos herdeiros, receber tudo. Você e eu somos chamados para ser irmão de Jesus, querido. Está ali lado a lado. Deus está querendo te levantar, igreja. E está querendo me levantar, está querendo que a igreja acorde. Está querendo que a igreja acorde. Porque o que tem acontecido, amado, infelizmente em muitas igrejas hoje, com muitos cristãos, é que os cristãos agora estão cegos. Você está entendendo, querido? Amém. Eles não conseguem ver a glória de Deus. Eles não conseguem ver o que tem sido preparado e como eles têm que chegar lá. O que fazem é por esforço. É por esforço. É por esforço. É por esforço. É por esforço, querido. Não é uma coisa que vem fácil na minha mão. Eu tenho que me esforçar. Já foi conquistado. Jesus já obteve vitória. Amém, querido? Amém. Isso é uma bênção. Amém? Amém. Agora vem a minha parte. Eu tenho que me esforçar. Eu tenho que me dedicar. Eu tenho que sair da minha zona de conforto. Eu tenho que tirar, querido, o raio do pé. Entendeu? E tenho que levantar do sofá e deixar o controle remoto de lado, amado. Porque isso vai passar. Amém. Você está entendendo, querido? Amém. Não corra atrás do vento, igreja. Não corra atrás do vento. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Deus tem algo preparado para você tremendo. Deus tem algo tremendo preparado para você. Não perca tempo. Amém. Não perca tempo. Tem um exemplo bíblico que eu quero passar aqui por vocês rapidamente. Acompanhe comigo, por favor, o exemplo dessa mulher tremenda. Marcos 5, versículo 25 e diante, diz assim: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Quantos anos tinha ela? 12. Ela padecia há 12 anos, é isso mesmo. Que coisa, querido. Versículo 26. E que havia padecido muito com muitos médicos e despendia tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Olhe para mim aqui um pouquinho. No início eu falei que Jesus pedia o quê? Tudo. Essa mulher aqui tinha dado o quê? Tudo. Que coisa, rapaz. Ela estava piorando, hein? Mas ela tinha dado tudo para a pessoa errada. Ela não tinha entregue tudo ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Ela não tinha dado tudo em troca do reino, para receber o reino, para que o reino viesse sobre a vida dela. Você está entendendo, igreja? Então olha só, versículo 27. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, dentre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Perdão. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu o seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? E disseram os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, tua fé te salvou, vai em paz, ser curada deste teu mal. Querido, essa história aqui é linda. Essa história aqui é riquíssima. Isso aqui daria muitas palavras a serem pregadas. Preste bem atenção. Não sei se você sabe disso, mas naquela época, a mulher que estava no seu período regular do mês, né? O que acontecia é que naquela época
ela era olhada como uma mulher imunda. Não poderia ninguém tocá-la, e ela não poderia tocar em ninguém. Você está conseguindo entender, querido, o quadro aqui? Essa mulher, ela se mete no meio de todo mundo, toca em todo mundo, querido, para chegar até Jesus. Ela toca. Depois que ela toca, Jesus volta e fala assim: alguém me tocou, quem que eu ouvi? Isso é a virtude, isso é o poder de mim. Os discípulos não entendem. Assim, queridão, tem uma multidão te apertando. Você está falando, alguém me tocou, pelo amor de Deus. Tem 758 mil mãos tocando aí em você, querido. Mas Jesus não estava falando de qualquer toque. Jesus, querido, não está querendo que você se aproxime dele de qualquer maneira. Jesus está querendo que você se aproxime dele de uma maneira especial. Crendo na sua palavra, crendo no seu poder, se submetendo à sua vontade, se aproximando dele como essa mulher se aproximou, temendo e tremendo diante dele. Jesus olha para essa mulher com essa coragem. Essa mulher é uma valente. Tem homens hoje em dia que você olha, o cara é halterofilista, parece uma montanha, mas não tem, querido, uma unha da coragem que essa mulher aqui teve. Jesus olha para ela e fala assim: querida, a tua fé te salvou. Você está livre desse mal, você está curada, você está curada, você está completamente restaurada. Olha só, querido, presta atenção o que essa mulher faz. Escreva, por favor, no ponto 1. Ela luta contra o mundo. Escreva isso, por favor. Como nós vimos aqui, querido, a multidão impedia de chegar até Jesus. De todas as maneiras, ela passa, ela luta contra tudo e contra todos para chegar até Jesus. Amado, quanto você tem lutado para chegar até Jesus? Ou chegar, será que na primeira barreira você para? Você está entendendo, querido? Vou para a igreja, discutir com meu cônjuge, não vou mais. É isso, querido. Agora tem que ir. Já tinha que ir antes, agora muito mais. Vai chegar lá e receber um toque do Senhor. Você está entendendo, querido? O que tem te impedido, querido, de chegar até o Senhor? Tradições. Deixa as tradições de lado, querido. As tradições não te trazem salvação. Não, porque eu gosto de culto assim. Quando eu chego lá, tem que bater palma da cambalhota para trás, 3 cabeçadas na parede e aquela. Querido, isso não traz salvação, meu amado. O que traz salvação, querido, é você estar cheio da palavra de Deus. É você estar aberto, querido, para o reino de Deus entrar na tua vida. Amém. A palavra diz que é a multiforme sabedoria de Deus. Você está dando uma forma para Deus chegar até você. Deus pode vir em forma de fogo, em forma de um vento impetuoso, em forma de uma brisa. Não importa, Deus é Deus. Amém. Simplesmente o reconheça. Você tem que estar apto a reconhecê-lo. Você está entendendo, igreja? Amém. A palavra diz que as nossas tradições anulam a palavra de Deus, portanto me afastam, não me aproximam de Deus. Amém? Essa mulher vence isso. E ela vence, querido, a segunda cabeça desse dragão, que ela, escreva, luta contra a carne. Escreva isso, por favor. Ela luta contra a carne. Presta atenção, amado. 12 anos com hemorragia. Não deve ser fácil, viu? 12 anos sangrando, meu amado. Eu não sei se você sabe, mas se você fica muito tempo sangrando, começa a dar fraqueza. Você sabia disso? Cansada, amado. Por 12 anos de luta. E ela escuta falar de Jesus. Podia vir na mente dela assim: rapaz, será que eu não vou sofrer mais uma decepção?
Será que não vai ser mais uma vez? Isso acontece com Pedro, após Jesus ressuscitar. Pedro passa a noite inteira pescando. Sabe o que Pedro pesca? Nada. Quando chega de manhã, querido, Pedro já está pronto para ir embora. Todo triste, cabisbaixo, com fome, com sede, coitado, pescou nada. Estava lá, sem lenço, sem documento, aquela coisa toda. E Jesus fala assim: joga a rede mais uma vez aí, Pedrão. Joga mais uma vez aí. E ele obedece. Sabe o que acontece, querido? Quando ele puxa a rede para o barco, a palavra diz que quase o barco vira, de tanto peixe que tinha. Deus tem derramar, querido, na sua vida e na minha de maneira abundante. Você sabia disso, querido? Não tem medida e não tem limite para Deus derramar na nossa vida. Quem limita Deus de agir somos nós. Deus está pronto. Deus está pronto. Deus está pronto. E Ele vai levantar hoje, vai começar hoje. Deus vai começar hoje a mudar a história nesse lugar. Amém. Já tem começado e vai continuar. Amém. Em nome de Jesus, amém? Presta atenção, querido. Nesse contexto aqui, Jesus estava indo curar outra pessoa. Você sabia disso? Se você olhar o contexto, Jesus estava indo curar outra pessoa. Essa mulher podia ter falado assim: rapaz, lá vou eu atrapalhar esse cara. Ele está indo abençoar alguém, a bênção nem é minha. Ela foi atrás porque ela sabia que Jesus era uma fonte inesgotável. Não acaba, querido. Amém. Não acaba. A dispensa de Deus não fica vazio, querido. Amém. Não fica vazio. Dá para você alimentar, querido, uma multidão com 5.000 e ainda você recolhe 7 cestos cheios de pães. Aleluia. Você está entendendo, querido? Amém? Amém. Glória a Deus. Outra coisa que ela enfrenta, escreva, ela luta contra o diabo. Escreva isso, por favor. Ela luta contra o diabo. A terceira cabeça desse dragão. Doze anos, querido, sofrendo. Sofreu muito na mão de muitos médicos. Eu não sei se você sabe disso, mas você vai ver, mas você vai estudar. Você vai ver que naquela época, os médicos daquela época eram na maioria curandeiros. Você sabia disso? Não vai recebendo informação de Deus aí. Em nome de Jesus. Naquela época a maioria dos médicos não eram médicos, eram curandeiros. Sabe, querido? Eu não sei se você entende essa palavra curandeiro. Na verdade, curandeiro tenta fazer alguma coisa através de espíritos malignos. Você está entendendo, querido? Então presta atenção. Na verdade, o que essa mulher tinha feito ao frequentar esses lugares, ela deu direito, querido, às trevas a cada visita dela. Quantas correntes não tinham segurando essa mulher, tentando impedir ela de ir até Jesus, querido? Mas houve um esforço. Ela falou: eu vou. Provavelmente a gente vê o que é que ela fala assim: se ao menos eu tocar nas suas vestes. A palavra não diz isso, isso é algo meu. Quando eu paro para meditar na palavra, quando eu paro para mergulhar na palavra e para essa mulher ter falado isso, para mim, isso é meu, tá, amados? O que parece aqui é que veio um pensamento na cabecinha dela. Assim: minha amada, você tá aí com essa hemorragia, você vai ser impedida, você não vai conseguir tocar nele de jeito nenhum. Tocar nele não vai. Você não vai conseguir, é muita gente. Ela fala assim: se eu tocar na orla da veste, querido. Sabe o que é tocar na orla, querido? É se humilhar. Humilhar e expor debaixo da potente e poderosa mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte, querido. Quanto você tem se humilhado diante de Deus, meu irmão? O quanto você tem se prostrado diante do Senhor? Porque isso é permitir que o Senhor governe. Você sabia disso, igreja? Amém, queridos? Glória a Deus. Amém? Então olha só, querido, como consequência disso tudo, ela passa por isso. Teve que vencer, amado, todos esses seres espirituais que aprendiam. E recebe, querido, por esforço, o reino. O reino, ela recebe o quê? Escreva: o reino.
E ela recebe o que? A presença de Deus, que no caso, na presença de Deus tem o que? Escreva também, a cura. Nós vimos mais lá em cima que na presença de Deus há salvação, há cura. Não vimos isso? Amém, queridos? Então, meu amado, essa mulher conseguiu, essa mulher alcançou por esforço. Ela alcançou por esforço. Muitos gostam, amado, dessa palavra. Muitos acham legal demais essa passagem. Mas o que acontece é que falta poder para romper essas cadeias, sabe? Que prendem, que impedem as pessoas de chegar a Jesus. Sejam quais forem. Seja quais forem, querido. Deus quer quebrar essas cadeias hoje, na minha vida e na sua. Você sabia disso, querido? Amém? Deus nos convida, amados, a uma nova postura ao lidar com as questões de finança, de família, saúde, geração de filhos espirituais, sabe, amado? Com todos os paradigmas que acabam gerando em nós esterilidade. Deus tem um novo posicionamento para isso. É buscar o reino de Deus. Permitir que o reino de Deus se aproxime, para que a gente possa receber poder para lidar, para romper essas cadeias e lidar com essa situação. Amém, queridos? Amém. Então, amado, o que nós temos que fazer? Nós temos que orar, jejuar. Tem que ter fé, tem que crer, igreja. Tem que crer. Às vezes eu creio em tudo, menos na palavra. Eu creio até que eu vou ser pego pela imigração e vou voltar para o Brasil. Mas eu não creio no que a palavra me diz. Que coisa. Você está entendendo, querido? Temos que crer, temos que ter fé e nos apropriar da palavra. A palavra foi escrita para mim e para você, querido. Essa palavra é minha e é sua. Se somos discípulos de Cristo, temos o caráter de Cristo. Sabe qual é o caráter de Cristo, querido? É um caráter valente. É um caráter que não se intimida. É um caráter que quando Satanás vai tentá-lo no deserto, ele repreende com a palavra. Ele repreende com a palavra. Ele repreende com a palavra. E mesmo ele vendo que o diabo não soltava, ele ainda dá uma ordem mais ousada. Ele fala: retira-se, Satanás, porque está escrito. Amém. E sabe o que acontece com Satanás? Se retirou. Sabe esse poder que estava sobre Jesus? Esse poder está sobre a igreja, está sobre você e está sobre mim, querido. Você está entendendo, amado? Não deixa o diabo fazer festa na tua casa. Se levanta e fala que não, você pode sair no nome de Jesus. E ele tem que sair. Amém, queridos? Amém. Então, amado, escreva, por favor, o valente. Escreva. No grego, querido, essa palavra é diestes. Repita isso. Pô, sai daqui, rapaz, com unção, com poder, palavra, ainda sai falando grego. É uma bênção tremenda. Oh, glória. Aleluia. Olha só, querido, o valente é de uma estirpe, né? Que mesmo tropeçando, preste bem atenção, ele levanta e perseverantemente, obstinadamente se apega ao propósito de Deus e avança. O resultado mais cedo ou mais tarde virá. Ou seja, ele não se deixa levar pelas coisas da vida, ele não se deixa embaraçar por negócios dessa vida. A palavra diz isso: um soldado que milita não se embaraça com negócios dessa vida. Ele pode tropeçar, ele pode escorregar, mas ele se levanta e ele segue firme, olhando para o autor e consumador da fé, olhando para aquele que tem a coroa da vida reservada para ele. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Olha o que diz o salmista no Salmo 37, versículo 24: ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Igreja, se você tiver um coração perseverante, preste bem atenção, mesmo que você escorregue, o Senhor te ampara, te levanta, te fortalece e você levanta mais do que vencedor. Amém. Aleluia. Amém. Presta atenção, amado. Deus não unge projetos, Deus unge corações, Deus unge vidas. Senhor, eu estou com um projeto, Ele vai te ungir.
e te capacitar se aquele projeto estiver dentro do propósito. Não vai ungir o projeto, querido. Ele derrama sobre mim e sobre você. Amém, amados? Amém. O que Deus quer, querido, são vidas quebrantadas diante dele. Ele derrama essa unção sobre um coração contrito e quebrantado. Esse o Senhor não despreza. Escreva, por favor, valentia e coragem. Escreva isso, por favor. São características que não são herdadas, mas adquiridas. Valentia e coragem não são características que não são herdadas, mas elas são adquiridas. Isso não nasce comigo, mas Deus tem à nossa disposição. Está na dispensa de Deus. Podemos pegar a hora que quiser e tomar posse. Você está entendendo, querido? Amém? Presta atenção, ser valente é arrancar da mão do diabo tudo que Jesus conquistou na cruz, e após eu pegar, querido, eu depositar aos pés do Senhor novamente. Você está entendendo, amado? Às vezes o diabo entrou, arrebentou a tua família, querido. Tua família ficou toda desconjuntada. Você se aproxima ao Senhor, você recebe poder, unção, entra no terreno do inimigo, toma de volta. A tua família é restituída, a tua família começa a ficar unida. Deus coloca de volta, Deus derrama do amor, Deus traz restauração àquela família. Agora pega a família e coloca no altar do Senhor, querido. Amém. Amém, amado? Amém. Coloca no altar do Senhor, porque não vai ter melhor mão para entregar do que na mão do Senhor. Amém. Você está entendendo, querido? Amém? Amém. Então presta atenção, amado. Na verdade, ser valente é indignar-se diante de algumas situações, liberando fé e poder de Deus, gerando atitudes práticas. Enfermidades e demônios, amados, não se curvam sem uma atitude de confronto. Sem ousadia, isso não vai acontecer. Presta atenção, amado. O demônio está tentando fazer graça. O diabo entrou na tua casa ou na tua família, ou tentando fazer graça em qualquer situação. Não adianta você chegar para ele e falar: o senhor demônio, você quer fazer um favor de se retirar? Você está fazendo bagunça aqui, que não faz isso não, viu? Isso é feio, sabe? Não é bem assim. Minha mãe não me ensinou dessa maneira. Isso é falta de educação que você está fazendo. Você acha que ele vai sair, querido? Nós acabamos de ler que o diabo é conhecido também como ladrão, certo? Veio para matar, roubar e destruir. É ladrão, bem? Então presta atenção, querido. Se não vai entrar em nome de Jesus, porque os anjos do Senhor estão acampados ao redor, mas se entrasse, no caso, um ladrão na casa de alguém, você acha que a pessoa, o dono da casa, ia chegar lá e falar: meu amado, você entrou aqui na minha casa, essa casa não é sua, você quer fazer um favor de sair? Você acha que ele ia sair, querido? Não vai. Tem que ser valente. Tem que ser valente. Tem que ser valente. Você tem que se indignar nessas situações. Presta atenção, não estou falando de ira não, viu, querido? De sair dando tapa e pontapé nos outros não. Pelo amor de Deus, não faz isso não. Não estou falando de você agora arrumar tumulto à torta e à direita. Pelo amor de Deus. Tenham amor, tenham paciência, tenham paz. A paz de Cristo. Jesus falou: a minha paz eu vos dou e não vos dou como o mundo vos dá. Isso justamente. Então, amados, preste bem atenção. Você não vai mandar o diabo soltar com uma vozinha: diabinho, por favor, meu amado. Puxa vida, já falei com você 3 vezes, você não saiu. Não vai. Se você olhar como é que Jesus falou com o diabo no deserto, ele não falou assim: retira, Satanás, porque está escrito. Com a valentia que Jesus tem, deve ter sido um grito que deve ter ecoado o deserto inteiro, entrando pelas ruas de Jerusalém, saiu invadindo tudo. Deve ter se levantado e falando: retira-te, Satanás, porque está escrito. Você se levanta assim na tua casa, querido, ou não? Amém. Porque você tem que declarar a palavra de Deus na tua casa. Amém. O diabo entra tentando trazer confusão. Você fala que não, diabo, porque está escrito, já foi conquistado, eu já tomei da tua mão e você não vai levar de volta.
nome de Jesus. Você está entendendo, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. Sem ousadia, querido, isso não vai acontecer porque o povo e as bênçãos devem ser tomadas por violência, e os que o fazem se apoderam deles. A bênção, amado de Deus, está sobre nós. Amém? Mas temos que agir, amado, como um oficial de justiça que requer as coisas, pois o usurpador, a saber, o diabo, está ilegitimamente instalado, ou seja, ilegalmente. Você já viu o que o oficial de justiça faz? Querido, você faz alguma coisa, se ele tiver que entrar na sua casa, ou para levar os seus bens por uma dívida, se você tem dívida, os seus bens já não lhe pertencem mais, ou se for para levar a pessoa presa, você vê como é que eles entram. Ele não entra perguntando assim: o que você acha de eu levar isso aqui? Você acha legal? Você acha que você vai precisar disso aqui? Se você for precisar, de repente a gente pode ver aí. Não. Eles entram metendo a mão, falam: nós vamos levar isso aqui vale tanto, nós estamos levando isso aqui, nós estamos levando e acabou. Ele não te pede autorização não, querido. Nós temos que ser assim com o diabo. Às vezes a gente fica negociando com o diabo, sabe? Querido, não tem negociação não. Jesus já venceu. Amém, querido? E a vitória está na minha mão e na tua. Agora é entrar com ousadia, com valentia, sendo ousado e falar: me dá de volta e acabou. Você está entendendo, igreja? Amém? Uma coisa que eu quero trazer aqui: não há, escreva, neutralidade no mundo espiritual. Não há neutralidade no mundo espiritual. Se queremos mudança, amado, a nossa atitude tem que mudar. Olha o que Mateus diz, olha o que Jesus diz em Mateus 12:30. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, o que acontece? Espalha. Querido meu amado, presta bem atenção. Você já escutou alguém falar assim: olha, preste bem atenção, eu conheço uma amada, aquela moça, ela é tremenda, é uma mulher de Deus, tal, maravilhosa e tal, mas preste bem atenção, porque vamos estar orando por ela porque ela está meio grávida. Você já escutou isso? Ou está grávida ou não está, não é verdade? Não existe meio grávida, existe não? Ou está ou não está. Então ou eu estou no reino de Deus ou eu não estou. E se eu não estou, amado, eu tenho que avaliar porque eu estou servindo outro reino. E não existe 580 reinos para você escolher qual você vai servir não, viu, querido? Ou é o reino dos céus ou é o das trevas, não tem outro. Quando você ou eu, quando nós impomos o nosso reino, na verdade não é o nosso não, é o do diabo, viu, querido? Você está conseguindo entender, igreja? Amém. Amém? Então presta atenção, querido, que não existe estar em cima do muro. Uma vez eu vi uma historinha, vou falar bem rápido que a gente já está avançado na hora. Uma vez eu vi uma história em que existia um muro, existia uma pessoa que estava em cima do muro. De um lado, Deus, do outro, o diabo. E Deus desesperadamente, Jesus falando: meu amado, vem para cá. Querido, sai daí de cima desse muro e tal, e aquele negócio todo. E o diabo do outro lado calado. Chega um certo momento que o cara olha pro diabo e fala assim: mas, querido, Jesus ali está querendo de todas as maneiras que eu desça do muro, que eu vá para o lado dele, e você aí não, né? Será que não está querendo também brigar por mim e tal? Sabe o que o diabo fala? O diabo fala assim para ele: não, querido, porque o muro é meu. Então cuidado com o que está em cima do muro, viu, querido? A palavra diz em Apocalipse assim, ó: porque você não é frio e nem é quente, é morno, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Jesus, eu vou ser sincero para você, ele tem nojo desse tipo de pessoa. Aquele está em cima do muro. Uma hora eu estou dentro, uma hora eu estou fora. Eu estou, mas não estou. E aquela coisa que a palavra está dizendo assim: é melhor ser frio. É melhor falar assim: não estou. Pronto, aí o cara já sabe que não está realmente. Você está entendendo, igreja? Amém? Amém? Para que a gente saia daqui com uma forma prática, para que a gente entenda o que é ser valente.
Escreva, por favor, no ponto 1. Não olhar para si. Não depender da sua própria força. Escreva isso, por favor. Não depender da sua própria força. Não olhar para si mesmo. Olha o que o salmista, olha o que diz, amado. Salmo 84, 5a. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Feliz, bem-aventurado o homem cuja força está em ti. O salmista no Salmo 18, versículo 32. Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Isso é lindo, isso é maravilhoso, querido. Amém, igreja? Amém. Então, amado, a força não depende de mim. Depende do Senhor. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu consigo em Cristo Jesus. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então tudo é dele, por ele e através dele. Amém, queridos? Glória a Deus. Escreva, por favor, o ponto 2. Não se preservar. Escreva isso. Lucas 9, 62. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. O povo, querido, no Egito fez isso. Deus liberta o povo, atravessa o Mar Vermelho, entra no deserto. Não conseguem crer, não creem na palavra do Senhor. Ficam rodando no deserto. No deserto tinha maná todos os dias. No deserto tinha uma pedra que os acompanhava, que saía, que brotava água. Aquela pedra nós sabemos que é uma alusão, aquela pedra é Jesus. Amém, queridos? Então presta atenção. Chega um certo momento que eles começam a olhar para trás. Eles começam a olhar porque eles tinham no deserto. No deserto a gente tinha aquelas carnes legais, sabe? Tinha carne, tinha uns franguinhos assados do texto de vez em quando, tal, aquele negócio, uma farofinha e tal. Assim, a parte no deserto só maná todo dia, que coisa, hein? Misericórdia, você não pode nem juntar para guardar no dia seguinte. Porque se você juntar para o dia seguinte, quando você acorda, tá tudo mofado. Querido. Eles começam a olhar para... Presta atenção, amado. Jesus te chamou para uma vida mais do que vencedora, amém? Amém. Jesus te chamou para algo que para você estar sentado nos mais altos lugares em Cristo Jesus, amém? Amém. Deus tem uma nova terra, uma nova vida para você, amém, queridos? Amém. E eu fico lembrando do meu passado. Eu fico olhando, puxa, mas aquela época não era tão ruim assim. Querido, aquela época era horrível. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Você está conseguindo entender, querido? Amém? Amém. E Deus, Jesus nos tirou dessa condição, amado. Jesus nos tirou. Para de olhar para trás, querido. Para de olhar para trás. Tem gente que sai, Deus te tira do local, te manda para o outro. Você chega naquele local, começa a caminhar, mas está olhando lá para onde você saiu. Tem pessoas, querido, que vivem no exterior, mas na verdade não vivem no exterior. Porque os olhos estão postos aonde? No país de origem. Você está conseguindo entender, querido? Você está debaixo do governo de Deus ou não está? Não precisa me responder. Você está entendendo, igreja? Amém? Escreva, por favor, o ponto 3. Avançar com decisão. Isso é crer em Deus. Avançar com decisão. Presta atenção. Hebreus 10, 38. Mas o justo da fé viverá. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Querido, tem pessoas que dão um passo à frente. Eu estou aqui, estou firme, estou na boa, estou na unção, estou no óleo e no azeite. Acontece alguma coisa, ele recua. Não vou mais àquela igreja. Não leio mais a palavra de Deus. Você está entendendo, querido? Você está conseguindo entender? Amém. O que acontece é que o autor de Hebreus está falando assim: Deus não se agrada disso. Deus não se agrada disso.
Aquele que vai e recua, Deus não se agrada. Tem que crer em Deus. Deus falou, querido, Ele vai cumprir. Segue em frente, porque o caminho de vitória já está formado, querido. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Não se decepcione, tem um quadradinho aí, né? Não se decepcione em situações transitórias de derrota. Presta atenção, querido. Às vezes pode parecer que você perdeu, mas não perdeu não. Se você está debaixo do governo do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, esse nunca perdeu uma batalha. Amém. Pode parecer aos teus olhos, mas você já é vencedor. Amém, querido? Escreva, por favor, no ponto 4. Considerar a vontade de Deus mais importante do que qualquer outra coisa. Repita comigo assim: não depender Não depender da sua própria força, da sua própria força. não se preservar, Não se preservar. avançar com decisão, Avançar com decisão. isso é ter fé, Isso é ter fé. considerar a vontade Considerar a vontade de Deus de Deus mais importante mais importante do que qualquer outra coisa. que qualquer outra coisa. 1 Coríntios 9, 27, amado. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tenha pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Preste bem atenção, querido. O que Paulo está fazendo é assim: eu mato a minha carne, a minha vontade a cada dia, a cada minuto, para que eu não venha a ser reprovado. Nem por Deus, e para que eu não venha ensinar algo errado e as pessoas, que eu comece a criar ovelhas doentes aqui, comecem a serem reprovados também. Você está entendendo, querido? O quanto você tem matado sua carne? Não me responda, não precisa me responder não, só. Ou será que a carne ainda está vencendo? Porque presta atenção, se a carne ainda está vencendo, se a sua vontade ainda está prevalecendo, uma porcentagem muito alta ou grande, é porque, querido, o espírito está quase se apagando aí. Isso precisa ter um renovo. Amém, queridos? Amém. Isso precisa ter um renovo. Precisa ser renovado. Amar, viver, apaixonar-se, gastar-se com intensidade pelos propósitos de Deus. É isso que a gente tem que fazer, querido. Investir no reino. Investir no reino. Investir no reino. Escreva, por favor, no ponto 5. Esforçar-se pela unidade do corpo. Esforçar-se pela unidade do corpo. Efésios 4:3. Esforçando-vos diligentemente por preservar, a unidade do Espírito, no vínculo da paz. Esforçar, querido, pela unidade do corpo. Preste bem atenção, é aquela coisa assim, meu amado. Você errou com seu irmão? Errei. Vá lá e trate. Vá lá e trate, querido. Peça perdão. Prefira o irmão em honra. Sirva seu irmão, querido. Sirva. Sirva. Você está entendendo, amado? Errou, trate. Não deixe isso passar, não. Não cai nessa historinha de, deixa pra lá. Não deixa pra lá não, querido. Vai lá e trata. Senão o diabo joga uma corrente aí, querido. Amém, amado? Amém. Glória a Deus. Errou, tratou. 6º e último ponto. Escreva: buscar o seu reino em primeiro lugar. Escreva isso. Querido, se nós começarmos a pôr o reino de Deus em primeiro lugar, isso é certo, que todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Amados, valentes reconhecem o Espírito que receberam de Deus. Eu já falei isso muitas outras vezes, volto a repetir hoje. O reino de Deus, ele não foi feito para quem é covarde. O reino de Deus não é feito para quem retrocede. O reino de Deus não é feito para aquele que desiste na primeira barreira. O reino de Deus é para aqueles que são valentes.
A palavra diz que Deus não nos deu o espírito de medo. Você sabia disso? Olha aqui, 2 Timóteo 1,17. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Amém, queridos? Deus quer derramar disso sobre a minha vida e a tua. Deus quer derramar desse poder, dessa unção sobre a minha vida e sobre a tua vida, igreja. Repita comigo mais uma vez. Repita. Não depender da minha própria força. Não me preservar. Avançar com decisão. E declare assim: eu terei fé em Deus. Considerar a vontade de Deus mais importante do que qualquer outra coisa. Declara assim: eu vou me esforçar sobremaneira pela unidade do corpo. E eu vou buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Amém, querido? Vamos ficar de pé, eu quero orar por vocês. Em nome de Jesus. Aleluia.